Em poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Olá, queridos ouvintes, estamos aqui novamente com o nosso programa Em Poucas Palavras, nesta emissora e também através da internet ou por meio dos podcasts. Você que está ouvindo no rádio, na internet ou usando o seu podcast, nós agradecemos a sua audiência. Eu sou Nadson Matias, apresentador do programa, e junto comigo o pastor Augustus Nicodemos. Olá, é uma satisfação voltar aí ao seu receptor, qualquer que seja ele. Saiba que o nosso desejo é que esse programa seja uma bênção na sua vida. Essa é a nossa oração. Orar é uma prática dos evangélicos. Certamente que você, caro ouvinte, já deve ter ouvido algum crente dizer: olha, eu estou orando por você. Bem, o que isso significa? Por que o crente ora e qual é o significado dessa prática? Ela é mágica? É a fé da pessoa que faz a oração funcionar? Enfim, a oração é o tema do programa de hoje. Pastor Augustus, por que devemos orar e por que ela deve ser em nome de Jesus? Muito bem, Nathan, nós devemos orar, primeiro porque há um Deus que nos escuta, porque falar sozinho não valeria a pena. Às vezes esquizofrenia, né, talvez. Nós devemos orar porque tem um Deus que nos escuta, um Deus que criou os céus, a terra, o mar, tudo que neles há, um Deus que é todo-poderoso. Por isso, ele pode responder qualquer oração que esteja, é claro, dentro da vontade dele. Um Deus que é onisciente, por isso ele pode escutar a oração, mesmo do menor de nós. Um Deus que é onipresente, ele está em todo lugar para nos assistir, para nos acompanhar, para ouvir, atender e nos dar a resposta que nós precisamos para as nossas orações. Essa é a razão principal, não é, pela qual nós devemos orar, porque há um Deus que nos ouve e que é todo-poderoso. Se o Deus que existe fosse, por exemplo, o Deus de determinadas religiões orientais, que não é um Deus pessoal, mas é simplesmente uma força que permeia o universo e a realidade, então a oração não faz sentido. Aliás, a oração não faz sentido em muitas religiões fora do cristianismo, porque o Deus dessas religiões não é um Deus pessoal. De relacionamento. Não é um Deus com quem você pode se relacionar, mas é uma força que, como eu disse, magnetiza e mantém a coerência do universo, ou enfim. É quase como se a pessoa orasse para si mesma, digamos assim. Na verdade, é meditação. Não é? Onde não existe um Deus pessoal com o qual você possa se relacionar, a alternativa é você meditar, você ficar olhando dentro de você mesmo, procurar o seu eu interior e tudo mais. Então, a própria ideia da oração pressupõe a existência de um Deus pessoal, um Deus que escuta, um Deus que se interessa, isso aqui é importante, não é? Um Deus que se interessa, um Deus que está disposto a escutar e atender a voz e o clamor daqueles que o procuram. Afinal, ele mesmo incentiva isso, né? Ele que nos incentiva, e você vai encontrar esse incentivo nas Escrituras, na Bíblia, que é a revelação de Deus. Há centenas de versículos na Bíblia onde buscar a Deus e invocar o nome de Deus e trazer diante dele os nossos pedidos é encorajado. O próprio Jesus Cristo contou várias histórias aos seus discípulos com o objetivo de incentivá-los a orar. Por exemplo, aquela história da viúva, que tinha uma causa que precisava ser julgada, mas o juiz se demorava. E a viúva ficava batendo na porta do juiz, até que o juiz finalmente disse: olha, eu vou atender essa viúva porque não aguento mais a importunação dela. Não é que Deus se sente importunado com as nossas petições, mas a ideia que Jesus quis passar é de Deus que atende o clamor do aflito, a angústia do necessitado. Essa é uma das várias histórias que Jesus contou, que tinham como objetivo fazer isso. E o próprio Jesus fez promessas do tipo assim, ele disse assim: vocês que são maus, vocês sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial não dará coisas boas àqueles que o pedirem. Promessas do tipo assim:
peçam e vocês receberão, busquem e vocês acharão, batam que a porta vai se abrir. Então, a Bíblia encoraja, estimula, convida a que nós, de fato, levemos diante de Deus todas as nossas necessidades e todos os nossos pedidos. É por isso que a gente tem que orar. E a oração, Natsan, ela revela a nossa profunda fragilidade. Sim. Porque se eu tivesse controle da situação, se eu pudesse resolver todos os problemas que me aparecem, se eu pudesse suprir todas as minhas necessidades, por que eu ia orar? Por que eu ia pedir a um ser outro para cuidar de mim se eu mesmo posso fazer isso? Então, a oração, ao mesmo tempo em que ela pressupõe a existência de Deus, pressupõe a minha fragilidade. É uma admissão da nossa limitação, é uma admissão de que nós não somos senhores do universo, de que nós somos vulneráveis, fracos e que nós precisamos de ajuda. Para muita gente é difícil orar, porque é difícil pedir ajuda. O orgulho do coração evita com que a pessoa se dirija a Deus sinceramente, quebrantado, reconhecido, esvaziado. O orgulho talvez seja o maior empecilho que a gente tem, a oração. Nesse caso aí, talvez, então, se responda essa questão de que alguns dizem, olha, Deus é soberano, Ele conhece todas as coisas, como de fato é, e conhece, sim. Então, sendo assim, por que é que eu devo orar? Considerando que Deus sabe de todas as nossas necessidades, antes que a gente sequer diga, então para que eu preciso orar? Isso. A resposta, ela não é tão simples, embora ela nos seja dada na Bíblia. Deus sabe todas as coisas, Ele não é apanhado de surpresa com nenhuma das nossas necessidades, e as nossas orações, em última análise, elas não vão alterar o plano de Deus e o propósito de Deus, porque eles foram traçados desde a eternidade. A Bíblia é muito clara quando diz, não é, que nenhum dos planos de Deus, nenhum dos seus propósitos podem ser anulados ou impedidos pela ação humana. É claro, Deus é o criador do universo, Ele é soberano. Eu sou uma criatura limitada, então nada do que eu faça ou diga, ou peça, vai, no final das contas, mudar o querer de Deus e o plano que Ele tem para nós. Agora, de uma maneira misteriosa, Natsan, que nós não sabemos, esse Deus condescendeu. Eu vou usar um termo assim, espero não ser mal entendido. Deus se humilhou a ponto de deixar que as nossas orações façam parte ativa do seu plano. De uma forma muito complicada para nós, que a gente não sabe explicar, as minhas orações, as suas orações dos nossos ouvintes, elas de fato fazem a diferença. Com certeza. Quando você ora, de fato Deus ouve e Deus atende, e de uma maneira, como eu disse, a gente não sabe, isso se encaixa no plano de Deus. De uma forma extraordinária, né? De uma maneira extraordinária. Então, quando oro, quando eu me ajoelho diante de Deus e eu peço a Deus, por exemplo, que Ele me cure, ou que Ele resolva esse problema, ou que Ele salve alguém que está em pecado, ou que Ele abençoe a presidente da República, ou que Ele cuide da economia brasileira, que Ele me dê uma chance de trabalho e tudo mais, a minha oração, ela não é uma irrealidade, ela não é uma peça de ficção. Mas Deus a leva a sério e ela vai contar na maneira de Deus agir no mundo. Só que no final, tudo isso já estava dentro do plano eterno de Deus. E faz parte do plano dele a nossa oração. Sem dúvida nenhuma. Ele, quando planejou todas as coisas, um dos ingredientes do seu plano é a oração do seu povo, a oração daqueles que o buscam. Agora, Natsan, a gente está falando em oração aqui, mas eu quero voltar àquela pergunta que você fez no início, que é muito importante, né? Por que ela tem que ser em nome de Jesus? Sim. Eu creio que aqui é que reside, eu diria assim, a definição primordial da natureza da oração. Para a gente entender por que é que a oração tem que ser em nome de Jesus, a gente tem que primeiro entender a realidade do pecado e como o pecado nos separou de Deus. Pecado é a desobediência à lei de Deus. Pecado é você fazer o que Deus diz que não deve ser feito e você deixar de fazer aquilo que Deus diz que tem que ser feito. E todos nós somos pecadores. Deus, porque é santo, Ele não pode atender pecadores. A santidade de Deus impede que Ele contemple o mal. Se Deus olha para nós, Ele só pode olhar em justiça, Sim. em ira. E a sua justiça reivindica e demanda que nós paguemos com nossa vida, com nossa alma, a culpa de termos violado os seus mandamentos. Então, para que nós tenhamos um relacionamento com esse Deus pessoal, é primeiro necessário resolver o problema do pecado. O profeta Isaías, há muito tempo, ele disse assim: o braço de Deus não está curto
para poder agir, nem está surdo o seu ouvido, para ele não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, como é que a gente pode fazer isso? Como é que pode remover o pecado, que é esse empecilho, não é, entre nós e Deus? E a resposta, de fato, é Jesus Cristo. Ele veio morrer por estes pecados, levar sobre si a condenação que a nossa culpa merece, e por isso ele se torna um mediador entre Deus e os homens. Então, quando Deus olha para mim, ele olha em Cristo, e dessa maneira a sua ira é aplacada, a sua justiça é cumprida, porque Cristo a cumpriu de maneira passiva e ativa, e agora eu posso ter livre acesso a Deus. Por isso que a Bíblia diz: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. E o próprio Jesus Cristo disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o segredo da oração é você ir a Deus em nome de Jesus, ou através de Jesus, mediante a obra de Cristo Jesus. O que é que isso significa na prática, Nadson? Que eu, quando vou orar, eu não vou argumentar com Deus coisas do tipo assim: Deus, eu mereço, Deus, eu tenho direito, Deus, eu demando, Deus, eu reivindico, Deus, eu declaro. A pessoa é boa, precisa do Senhor. Esses argumentos não funcionam com Deus. Mérito não vai funcionar com Deus, porque Deus sabe que nós não temos mérito nenhum. Nós somos todos pecadores. Mas tem um argumento que funciona com Deus. Em nome de Jesus. Sim. Por causa de Jesus, por causa daquilo que ele fez. E agora, é claro, né, a gente é tão complicado, porque até isso a gente complica também. Aí vai ter pessoas que vão pegar o nome de Jesus como se fosse um talismã. Um amuleto. Um amuleto, uma coisa mística, né? Só o nome de Jesus, como se aquilo abrisse portas de maneira mágica. A oração em nome de Jesus não é mágica. O nome de Jesus não é um amuleto. Orar em nome de Jesus significa sinceramente se aproximar de Deus, arrependido dos seus pecados e confiando somente nos méritos de Jesus Cristo. É isso que é orar em nome de Jesus. E você pode usar o nome de Jesus, mas se não houver arrependimento e não houver confiança no nome de Jesus, isso de fato não vai valer absolutamente nada diante de Deus. Não vai trazer resposta de oração, absolutamente coisa nenhuma. É isso que significa orar em nome de Jesus. Que estamos encerrando aqui mais um programa Em Poucas Palavras. Queremos agradecer a sua audiência em todos os nossos meios, os instrumentos que temos usado, internet, podcast e a emissora que você está nos ouvindo agora. Obrigado e até o próximo programa. E eu termino com uma passagem do profeta Isaías em que Deus diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Até o próximo programa. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como nos céus. Se você deseja saber mais sobre esse e outros assuntos à luz da Palavra de Deus, domingo às 9 da manhã ou às 7 da noite, será um prazer conhecê-lo pessoalmente. Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71 Centro. Fone 3213-3320 www.pipg.org. Em poucas palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação Nadson Matias. Comentário Augustus Nicodemos. Um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71 Centro. Visite o nosso site www.pipg.org. Apoio Seminário Presbiteriano Brasil Central, Goiânia.